Bem-vindos ao YouTube. Para quem está a acompanhar o anime de Block, sabe que a cada episódio é muita emoção, muitas revelações e ainda mais agulhos incríveis de parar a internet que são marcados. Por isso, não vais perder mais novidades. Fica nesse vídeo e verás o resumão do novo episódio de Block. O episódio logo começa mostrando o passado do Oliver Ike, onde percebemos que ele antes queria ser um atacante, mas ele sempre seguia o que os adultos diziam. Fique perto da área, você ajudará a funcionar bem o atacante. Não, treinador, eu quero ser um atacante. Me ensine. Não. O futebol é um jogo de equipe. Se você não funcionar em equipe, eu não deixarei você jogar. Mas, treinador, eu quero ser o melhor atacante do mundo. Foi o que Oliver Ike disse para o treinador. E depois o treinador pergunta se ele está escutando e diz: todos os adultos só regam as plantas que lhes permitem eles controlarem e florescerem. Todas as plantas que estão fora do controle deles, eles não deixam florescer. Só florescem as plantas que estão no controle deles. E depois você percebe que todas as plantas têm algo semelhante. E depois a cena é cortada para o Oliver Ike mais velho. Treinador, eu já não estou me divertindo com futebol. Sério? Então vira profissional. Profissional, ganhar dinheiro, ter casa, fortuna. E o Oliver Ike pergunta ao treinador: será que eu posso ser o melhor atacante do mundo? E o treinador responde: sim, claro que tu podes, tu tens talento. Então o Oliver Ike diz que ele não vai culpar os adultos de ele ter desistido do sonho de ser atacante, de não ter florescido, pois a culpa é dele. Então o Oliver Ike decide nesse momento que vai ser um zagueiro. Eu vou ser um zagueiro para acabar com todos esses atacantes chatos que estão a ser produzidos em massa. Vou destruir todos como um zagueiro. Nunca mais quero jogar futebol para outra pessoa. Então a cena é cortada para o jogo do Block, onde percebemos que o Oliver Ike defendeu o passe que queria para o Nagi. Então ele diz que vai deixar a flor dele crescer por si mesmo. Então a bola vai cair logo no peito do Itoshiri, onde vemos o Oliver Ike entrando no fluxo, onde ele diz que começa a sentir todas as habilidades deles no seu máximo, começa a ver o posicionamento dos jogadores do Block e do Sub-20 do Japão. Então ele está imparável naquele momento, a sensação é incrível, a sua percepção aumentou. Então a bola nos pés do Itoshiri, ele dá uma caneta no atacante Sub-20 do Japão. Então ele vai em direção ao gol, mas ele é marcado pelo Oliver Ike, onde diz que o seu truque não vai funcionar mais. Então eles têm uma disputa de bola, onde o Oliver Ike diz que ele vai caçar o Itoshiri. Então o Izagi chega ali para tentar ajudar o Itoshiri. Então ele diz que o vosso truque já não vai funcionar, que enjoa aí da vossa sincronia. Então o Oliver Ike dá um empurrão no peito do Itoshiri. Então ele rouba a bola. Ao mesmo tempo o Izagi está percebendo que ele está entrando no fluxo. Então a bola cai logo nos pés do Itoshisai. Então o Itoshisai diz ao Oliver Ike: afinal você joga bem, capitão egoísta. Então o Oliver Ike responde e diz: pega eles. Então de repente começa o contra-ataque do Sub-20 do Japão. No meio do contra-ataque do Sub-20 do Japão, o Karasu vai marcar o Itoshisai. Então o Ryori vai marcar as partes mais difíceis e o Bashar agradece por estar a marcar as partes mais difíceis. Então o Bashar se concentra num único jogador. Então o Aryu marca a área de penalidades e ao mesmo tempo o Reo fica marcando o Shido. Então o Shido dá uns passos bem velozes e começa a passar do Reo. Então o Karasu diz que não vai conseguir marcar o Itoshisai por muito mais tempo. Então o Itoshisai passa do Karasu e depois dá um cruzamento para o Shido, que está correndo pela frente do Reo. O Reo a todo custo tenta continuar a marcar o Shido, mas a bola está chegando pouco a pouco com um cruzamento bem lindo. Então a bola do cruzamento do Itoshisa chega no Shido, mas o Gagamaru agradece ao Reo por ele estar a marcar e a impedir muitas chances de chute do Shido. Então o Gagamaru, apostando seu instinto, ele salta para a esquerda. Então ele salta para baixo, mas o Shido chuta e a bola sobe para cima. Então ele usa uma defesa incrível chamada defesa peixe. Então ele defende a bola. O Shido, sem acreditar com a defesa do Gagamaru, começa a gritar. Então a bola nesse tempo começa a subir. Então a bola começa a descer e o Gagamaru grita: limpa, Reo, vai pela direita. Então o Reo vai atrás da bola e ele naquele momento começa a imitar a jogada do Nagi que fez para marcar o gol.
e ainda diz que eu conheço totalmente essa jogada do Nike. Então ele chuta a bola e vai cair logo nos pés do Nike. O Nike agradece pela bola. Depois do Nike receber a bola, então ele diz: block, hora do contra-ataque. Então eles começam a correr para o contra-ataque. Então o Isaac começa a prever as jogadas, começa a analisar o campo. Então o Nike depois dá um passe. Então o Isaac tenta ver a melhor jogada de tipo para ele conseguir marcar um gol. Tenta procurar o melhor espaço onde ele pode se esconder usando seus reflexos para marcar um gol. No meio da análise do campo do Isaac, o Barô chega para tentar roubar a bola dele. O Isaac diz: seu maldito, está a tentar roubar a bola de mim logo no momento que temos uma bela chance. Então esse momento é interrompido com o defensor do sub-20 do Japão a marcar o Barô. Então ele diz que a estratégia de ficar focado no número 11 não vai funcionar. Ele só foi apanhado de surpresa por causa disso. Então o Barô muda de direção, escapa e deixa o Isaac sozinho com a bola. Então depois do Barô ter trocado de linha, ele diz que vai usar a luz do Isaac para devorar com a escuridão dele. A escuridão dele que vai levar ele ao fluxo. Então o sub-20 do Japão se prepara para receber o ataque do Block. Então Isaac tem 3 pontos que ele deve fazer para poder marcar o gol, que é arranjar um lugar onde ele possa usar a arma dele, o chute direto, alguém que possa lhe dar um passe para ele usar a sua arma e um lugar onde ele possa chutar sem o Oliver Aiko perceber isso. Então ele começa a pensar de como vai descobrir esses 3 pontos. Então nesse momento chega o Caraço deixa o Isaac para ele usar. Então o Isaac dá um passo para o Caraço. O Caraço passa para o Isaac e o Isaac passa para o Nag, onde o Nag vai chamar a atenção dos zagueiros, pois eles vão ter que ter muito cuidado por causa dos reflexos. Então o Nag diz que vai usar a sua sombra, centroavante. Então ele dá um passe por trás dos zagueiros. Prestes a receber o passe na cara do gol, o Isaac diz que todas as peças se juntaram. A posição, o momento, tudo está junto. Só falta ele marcar o gol. Então antes de receber o passe, chega o Itoshisai e diz: surpresa, afinal você é o coração do Block. Gosto do cérebro que tu tens. Então Isaac fica muito surpreso e diz: como que ele chegou aqui? Ele chegou no momento exato, no lado exato. Logo quando a minha jogada estava para se concluir, ele usou a rota mais curta para chegar no ponto mais crítico de mim. Então meus planos já vão acabar aqui mesmo. Tudo acaba aqui. Então no momento da disputa, Isaac decide não desistir e continuar com a jogada. Diz que ele está com um toque só um pouco, tem que se esforçar um pouco para marcar o gol. Mas o Itoshisai dá um empurrãozinho e desequilibra. Ele altera o eixo da gravidade, então impossibilita o Isaac de marcar o gol. Mas o Itoshirin chega até ali, então Isaac decide dar um passo para ele. Então nesse momento o Itoshirin também é marcado pelo Oliver Aiko. Então no meio do passe chega o Barô, sendo marcado com todos os jogadores do sub-20 do Japão. Mas mesmo assim ele num salto dá um voleio com aura de leão e diz: Isaac, a sua luz é minha. E ele chuta e marca o gol e depois entra em rubro. Todo mundo começa a gritar. Então ele saca a camisa para comemorar o seu gol. Então depois da comemoração do Barô, o Nagi é atirado para o chão. O Isaac pergunta como é que o Barô previu a jogada dele, como é que o Barô se escondeu em todo momento. Então o Isaac diz que ele não chegou a se esconder, ele só foi ofuscado pela luz do Isaac. Então ele decidiu seguir o Rin, pois o Rin é como se fosse uma cópia do Isaac. Então ele só acreditou no que o Rin iria fazer. Então no último passe ele decidiu chutar e marcar o gol. Então depois da explicação do Barô, o Caraço diz que explicação tão besta. Depois o Nagi diz: só você mesmo para entender isso. Depois o Barô diz: né, vocês poderão entender se quisesse. Então nesse meio tempo o Barô leva um cartão amarelo para mostrar os músculos dele. Então o Isaac depois disso começa a pensar como que o gol foi feito. E percebe que o gol foi feito pela obsessão do Barô. Então ele começa a pensar, continua pensando, e ele percebe que só chegou ali graças à ajuda do Caraço e do Nagi. Então ele percebe que o trance é a palavra-chave, é a chave para vencer aquele jogo. Então ele tenta pensar como é que poderia usar o trance para vencer a partida. Depois, a cena cortada para o treinador do sub-20 do Japão, onde ele está preocupado com o empate.
E ainda está a pensar em fazer substituições, está a pensar em fazer jogo defensivo, mas o Justiça chega ali e diz que não é para fazer nenhuma substituição, pois ele é um treinador Palermo, mal consegue perceber que os jogadores estão com toda a vontade para vencer. Então ele diz para não trocar nenhum jogador. E se fosse um bom treinador, ele iria perceber o quão com vontade estão os jogadores para vencer. Então o episódio termina na conversa do Oliver Aiko com o atacante do sub-20 do Japão, onde ele termina dizendo que nunca mais vai deixar alguém ofuscar o crescimento da sua flor, ou o brotamento da sua flor.